Estamos começando o 6º episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus, porque a gente é do busão. É isso aí. Meu nome é Alex e o meu propósito com esse programa é compartilhar conhecimento, trocar experiência, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir. Hoje vamos entrar no mundo dos suprimentos, da gestão de suprimentos. E para enriquecer esse bate-papo aqui, convidei 2 grandes profissionais da área aí, Adair Teixeira e Cristiano Moretti. Sejam muito bem-vindos. Adair, meu amigo já de longa data. Eu que agradeço. Cristiano Moretti. Eu acho que a gente já se encontrou. Também acho. No passado, eu estava relembrando e eu falei, eu acho que a gente já se viu em alguma garagem. Mas seja muito bem-vindo de qualquer forma. Obrigado, prazer estar aqui. Grande prazer conhecê-lo e trazê-lo aqui para a gente evoluir aí com esse bate-papo. Hoje eu acho que o assunto vai ser voltado a suprimentos, a compras, né? Compra, estoque. O Adair já está no transporte. Quer dizer, o Adair tem quase 30 anos de transporte, não é isso? 27. 27 anos. Você tem mais uns 25 por aí. Isso aí. E eu mais 20, nós estamos dando quase 90 anos aqui só de ônibus, só. É isso, gente. Adair, formação, formado em Direito. Direito. Pós-graduado, tem 2 MBA, gestor de suprimentos, de manutenção, um cara estudioso, um cara do bem. Estou feliz de ter você aqui. Eu que agradeço. Demais. E o Cristiano é CEO hoje da ByFirst, é isso? Isso mesmo, é uma startup, né? Indo para 26 anos de experiência aí também na área dos pesados, do diesel, né? E também sou formado em economia, tenho também uma outra graduação de logística e uma pós-graduação em logística também empresarial. Né? Aí fiz vários outros cursos menores aí. Tem mas tudo relacionado aí tudo voltado a logística, né? E aí a logística, cadeia de suprimentos e aí por diante. Isso aí. E viveu em garagem por alguns anos também, né? Na verdade toda a minha carreira foi garagem. Foi em garagem de ônibus. Né? Porque assim, eu entrei num concessionário, minha primeira experiência com uma carteira assinada foi, né? Porque a gente trabalha desde os 15, né? Sim, uma carteira sim. assinada, sim. Né? Comecei na Agrodiesel, Santo André Agrodiesel, que era uma concessionária Mercedes na época, que era campeã de vendas em caminhões. Então ela tinha aquele plus de todo mundo falar, poxa, trabalha na Agrodiesel, né? Então entre os concessionários Mercedes era a joia da coroa, vamos dizer assim. Legal. Não sei se você sabe, eu já falei até em outros programas, mas a Amplitude nasceu de um setor de qualidade da Mercedes, que foi contratada uma consultoria e que nas concessionárias fazia trabalhos de auditoria, implantações de qualidade, ferramentas, e depois virou Amplitude. Era uma outra empresa, na separação dela virou Amplitude. Eu até já contei essa história aqui. Sim, já. Muito bom. Mas tivemos também esse contato com a Mercedes e por isso estamos no ônibus até hoje. Começou em concessionárias da Mercedes, que por consequência fomos para empresas de transporte, porque alguns donos de concessionárias também são donos de empresa de ônibus. Sim. E aí o trabalho que era feito na concessionária passou a ser feito na empresa de ônibus. Sim. E eu peguei essa veia também, né? Eu saí da concessionária devido ao grupo. Na verdade, eu entrei na concessionária e o grupo adquiriu a concessionária. Legal. E aí gostaram do trabalho e tal. Eu vivi esse lado da qualidade, né? Tive esse prazer de aprender, o que a gente fala, aprender de pequenininho, né? Então, no começo de carreira, aprender esse negócio da qualidade, implantar em diversos lugares e migrar de uma concessionária onde a gente tinha 17 mil itens no estoque, não era pouco, né? Então, eu aprendi a organizar. Sistema de locação não existia, a gente plantou na época junto com a Mercedes. Legal. Quer dizer, a gente quase um dinossauro, né? Sim. Apesar de a gente parecer bem jovem, a gente já tem uma quilometragem bem rodada, a quilometragem, né, Adair? Você me fala uma coisa, você falou de 17 mil itens, né? Eu tenho hoje, nessas minhas referências de fazer gestão de manutenção, de suprimentos, que as empresas de ônibus, na média, elas têm ali no estoque, numa empresa, né, média,
ela tem ali de 5 a 7 mil itens no estoque, dependendo da frota. Certo. É mais ou menos isso ou essa variação é muito grande dependendo de empresa? Eu gosto sim eu tenho uma prática de olhar o estoque como um cofre cheio de dinheiro. Perfeito. Eu sempre digo isso, aquilo é um cofre. É um cofre. É um cofre. Então você tá lá, você não tem uma coroa e peão, você tem lá notas de 1.000 ali, né? Então, poxa vida, eu tenho que tratar aquilo como dinheiro. Eu sou almoxarife, eu tenho que tratar aquilo como dinheiro. Como o dinheiro desvaloriza, tem um monte de situações igual a dinheiro. Então eu gosto de pautar o estoque por valor, não por quantidade de item. Perfeito. Então, por exemplo, se eu tenho um estoque hoje, vamos entender que o meu consumo, minha compra é de 100 mil reais. Perfeito. Qual é a estratégia da compra? Poxa, minha estratégia é mês, então eu compro por mês, mensal. Se eu tenho uma compra mensal, o meu estoque tem que ter praticamente o mesmo valor da compra. Então, se eu compro 100 mil, então o estoque lá você vira com 100 mil. Né? Agora, se você tem uma compra semanal, você divide 100 por 4. Por 4, perfeito. Então, você vai virar esse estoque com menos produtos. Perfeito. Esses dias eu fiz uma pergunta para um cliente, que eu estava lá mexendo, instalando o Buy First. Aí ele estava falando que ele está preocupado, que o estoque dele não está confiável e tal, não sei o que. Eu falei assim, cara, você compra mensal. Quanto tempo demora para chegar uma bateria para você? Você vai precisar de uma bateria hoje, você vai comprar a bateria, demora quanto tempo? Ah, Cristiano, depende, mas fala o pior prazo, tipo, pragmático. Eu falei, 2 dias. Eu falei, então por que você compra por mês? Sim. Para que você vai estocar? Poxa vida. Então, se chega em 2 dias. Antes, a compra mensal ela era muito praticada até para equilibrar a questão da curva ABC, que eu acho que você vai poder falar disso sim, de uma forma legal para a gente, mas antes o prazo de entrega era bem maior do que é hoje, né? A Buy First está na contramão disso, tá? Por quê? Depois eu vou explicar o pensamento Buy First. Mas assim, a concepção hoje é um tacarejo. Então, tipo, você negocia 800 pneu e vai comprando de pouquinho. Tá, perfeito. Mas o cara sabe do teu consumo, então o teu preço é aquele. Eu garanti meu preço na minha negociação. Isso mesmo. Depois eu vou pegando de pouco em pouco. Então você tem um pouco valor agregado no teu estoque devido a isso. Né? Então, essa é a prática de hoje, vamos dizer assim. Tá. Só que o que acontece? Erros, né? De compras... De entrada, saída, de aquisição, de ordem de serviço. Um monte de problemas que acaba acarretando num acúmulo maior de estoque. O cara compra 10 rolamentos todo mês. Só que ele não se preocupa quantos ele está usando todo mês. Qual é a curva de quilometragem dele? O patrão comprou carro novo. Quer dizer, tem uma série de estudos que você tem que fazer para fazer uma compra. Não é simplesmente comprar por prática. Você vê, você falou do rolamento, eu tenho um vídeo já publicado, deve estar no LinkedIn, deve estar no Facebook também, que eu falo de uma auditoria que eu estava fazendo no recebimento, né? A empresa fez a compra e eu estava lá auditando o setor de recebimento, e aí ele recebeu um rolamento que tinha a embalagem genuína, da peça genuína, mas o rolamento era paralelo. Era paralelo. E os caras falaram, mas vocês não olham? Não, chegou aqui, tem a embalagem, eu mando para o estoque. Você nunca olhou, abriu para olhar o que era? Isso é um perigo. E isso a gente está tentando matar dentro da Buy First com as homologações. E o que muitas vezes acontece? Já aconteceu comigo, Cristiano, por isso que... Né? Porque chega um momento da tua carreira que você fica perigoso, porque você se acha o dono de tudo. Você acha que você é o bom. E aí você começa a tomar as invertidas. É verdade. Parece que o destino mostra pra você, meu amigo, você não é tudo que você acha, não. Eu digo até assim, as pessoas, até no nosso meio, são intituladas, ou se intitulam de especialistas, tal. Já até me falaram, você não é especialista. Eu falo, eu tenho receio com essa palavra. É perigoso. De quando você fala que é especialista, parece que você não tem mais nada para aprender. E aí eu acho que entra nessa jogada que você está falando. Eu prefiro me colocar como um cara que estou o tempo inteiro aprendendo, compartilhando e não tem como parar de aprender. Não tem como chegar no top e falar eu sei de tudo, porque é nessa confiança que alguém pula um processo e você não vê, porque você está lá em cima. Seu nariz está muito alto e aí você não viu o processo mudando nas suas costas. E perdeu. E você ficou obsoleto. Perdeu e como a gente está falando de cofre, de dinheiro, perdeu dinheiro muito. E perdeu muito. Então, numa situação dessa, o meu fiscal chegou para mim com um papel impresso e falou assim para mim, olha, Cristiano, da onde você está comprando? Era um terreno baldio.
Eu falei, pô, mas peraí, como é que eu compro num terreno baldio? Né? Então, assim, eu nunca tinha ido na empresa. Eu estava comprando um escritório, não era um armazém, sabe? Tudo bem, a peça do cara era muito boa. Meus mecânicos adoravam a peça do cara. Só que acontece o seguinte, vamos imaginar, que é uma falha de processo de compras. Vamos imaginar que fosse um item de segurança e aconteceu um acidente, quem vai se responsabilizar por aquilo? Né? Então, assim, a questão do que você escuta muito em garagem, né? Tô apagando incêndio. Você só escuta isso. Tô apagando incêndio. Esse negócio de bombeiro generalista não tem valor pago para uma empresa. Né? E sim aquele cara que pensa e planeja. Né? Então, a gente tenta, junto com a BuyFirst, ajudar essas pessoas a entenderem que a BuyFirst veio para tirar emprego? Não, ela veio para te dar tempo para você ser uma pessoa mais especialista naquela área, mais estrategista, não apertar botão. Quando a gente conversou sobre a BuyFirst, e aí eu fiquei feliz de saber que você está na frente de um negócio, apesar de ser uma startup, de um negócio moderno e tecnológico, mas é um cara que conhece demais. Né? Você não sonhou com a BuyFirst e criou ela sem nunca ter pisado no negócio. Não é alguém da informática Exatamente. Que criou um portal... Ela era o meu sonho de consumo. Eu achei muito legal no café que nós tomamos e a gente trocou muita experiência de operação mesmo. Eu digo operação de almoxerifado, de valeta, de ônibus, de diesel mesmo, né? Sim. Achei muito legal isso. Agora, ele estava falando de homologação, eu vou passar a bola aqui para o Adair um pouco. Porque é o seguinte, eu fiz uma publicação também, você vê que parece tudo que fala, eu fiz publicação, né? Tá lá no LinkedIn, quem quiser pode ir lá, que tá lá, já faz algum tempo já. Eu fiz uma publicação recente e eu tava conversando com a minha esposa no café sobre homologação de fornecedores e a gente comentou sobre o Adair. Ela falou assim, o Adair era um dos caras que fazia isso melhor, porque isso foi se perdendo. Hoje existe uma exigência no contrato de transportes urbanos, em São Paulo, por exemplo. Isso é uma obrigação da empresa homologar o fornecedor, fazer visita técnica ou até fazer um benchmark, como você sempre fez. E ela falou assim, lá atrás, e a gente está falando há mais de 15 anos, o Adair já fazia isso e fazia isso muito bem feito. Conta um pouquinho dessa experiência daí pra gente, da sua experiência, fala um pouquinho da sua formação, experiência, e de como você fazia esse trabalho de homologação e de cuidava da gestão de suprimentos. Chega um pouquinho perto da mesa. Você bem breve, até para não quebrar o... Não, gente, não vou voltar nele. Tem história tá demais, muito interessante. Né? Eu tô curioso também em saber da BuyFirst, como que é, porque com certeza é uma inovação. Então, já foi o tempo de telefone, né? Ligar, cotar, receber, e aquela coisa também de o pequeno ter que comprar um preço maior e o maior porque compra mais volume. Então eu acho que o conceito também vai partir para esse lado. Né? Sim. A gente estava conversando aqui antes, né, antes de começar a gravação. Vamos ver o estúdio de música que tem aqui e tal. É uma tendência de músico de ir para transporte. É verdade. Ou o contrário, o transporte transforma a gente em músico. Talvez seja. Eu tô lutando para me tornar músico, mas não tá difícil. Eu comecei em 14 anos, 15 anos, naquela época que a gente podia trabalhar de qualquer idade. Sim. E comecei em oficina mecânica. Legal. Comecei em oficina mecânica, depois, acho que 86, eu devia estar com 18 anos. Aí eu fiz um curso de música, me tornei músico, professor de música. Em 92, eu conheci minha esposa, que ela já era do transporte. Em 94, eu iniciei no transporte. Em 90, acho que um ano depois, eu já estava no suprimentos. Iniciei em outra área. 2 anos depois, já estava nos suprimentos. Mas totalmente não conhecia nada do transporte. E depois, por consequência, veio as formações. Né? Então, eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação em Direito Processual Civil, tenho pós-graduação em MBA em Gestão Empresarial, mas tem também Direito Empresarial. Direito Empresarial. Direito Empresarial. Mas a minha carreira profissional foi construída toda focada no transporte. Que o último MBA que eu fiz foi em Gestão Empresarial para poder entender
O conceito e por que isso não era aplicado na empresa. Porque não era e hoje ainda quase que não é muito pouco. Porque tem uma ciência de fazer o negócio. Né? E essa questão da homologação, olha, vamos pegar essa minha carreira aí em 2000, eu assumi uma cadeia de suprimentos de um grupo grande, me tornei gerente de suprimentos, 2010, diretor da empresa. E, olha, nesse espaço de tempo, eu devo ter visitado mais de 100 fábricas. Então, independente de ser uma marca top, né? Ser a top das top, enfim, fornecedor de todas as montadoras, Sim. eu nunca deixei de homologar uma peça dessa sem ir, a equipe, né? A homologação era feita por equipe. E era bem nessa época, né? Porque eu te encontrei nesse grupo, acho que em 2006 para 2008, quando foi a certificação lá. E é nessa época que eu estava conversando com a Camila, que ela relembrou que lá atrás você já fazia isso e fazia bem feito. Hoje existe uma exigência do transporte urbano das concessionárias de São Paulo para fazer esse tipo de trabalho e evidenciar isso para o órgão gestor, porque está valendo pontuação no índice de qualidade do transporte, e você já fazia isso aí muito bem. Porque tinha qual que era o foco do comprador? Preço. Sim. Né? Então, ele é uma pessoa que tinha, até porque não tinha tanta disponibilidade para ele fazer uma análise mais técnica. Era pegar o telefone, ligar, depois ver o fax, que ajudou um pouco, mas ele não tinha esse tempo, mas era preço. Ninguém sabia. A peça vinha, colocava, passava uma semana, todo mundo esqueceu, não se tinha sistemas como tem hoje. Não tinha como rastreabilidade, ou não tinha, né? Não tinha um sistema confiável. Não. Era a anotação. Tinha sistema, mas não era tão. Não é como é hoje, isso. Né? Hoje você tem informação sobrando. Eu costumo dizer que hoje a gente tem informação sobrando e não é utilizada. Então, nesse processo de homologação, não era só o preço e durabilidade. A gente fazia todo um trabalho e ia até a fábrica. Eu fui muito abusado um dia, não sei se eu posso falar isso aqui. Aqui pode falar tudo o que quiser. Então o pessoal veio oferecer uma bateria, vamos supor que é esse o assunto. Porque tem isso, tal, beleza. Então a gente vai fazer um processo assim, eu vou visitar a sua fábrica. E deu tudo certo, visitei a fábrica. E aí chegou o momento, visitou a fábrica e tal, viu que realmente tinha aqueles processos que eles falaram que tinha nessa peça, que era o diferencial da peça deles. Eu falei, agora eu quero ver uma bateria por dentro e tal. Então vamos no laboratório e tal. Chegamos lá, já tinha as baterias abertas. Eu falei, não, eu quero uma do estoque. Cortar uma agora. Voltamos Você lá. Mandou cortar a bateria na hora. Aí pronto. Mandei. Eu adoro essas coisas. E aí? Mandei, eu pedi. Né? Sim, mas o cliente sempre manda, né? Você eu estava na condição de cliente. Né? Fazendo a qualificação desse fornecedor, avaliando. Vamos, abre essa daqui agora. Fomos lá fomos lá no estoque, pegou. Aleatório, pegou, levou. Eu tenho esse relatório até hoje, a foto da pessoa serrando, né, desmontando a bateria, e realmente tudo que ele vendeu, ao contrário de um outro que vendeu uma outra ideia, a gente fez o mesmo processo e no final não era aquilo. Negativo. Nesse caso da bateria, estava tudo lá. Positivo. Estava tudo certo, legal. É isso mesmo. E teve um outro caso de outra peça que... a minha peça, eu que faço lá para o top dos top, que manda para a montadora, que manda para você e tal, eu faço para ele, só coloca. Então, beleza. Um dia eu peguei lá uma peça desse, realmente, que era o fornecedor montadora, né? Destrinchamos ela foi até no pátio da empresa. Agora pega sua peça, põe aqui. Tá vendo, gente? A Camila falou muito bem de você e ela tinha razão. Fazer uma visita técnica, uma avaliação dessa, não é só ir lá tomar café e olhar se a fábrica é bonita ou não. Tirar foto e dizer, fui lá passear. Não é ir passear. Olha o nível, né? O cara chega ao ponto de pedir uma peça no estoque e mandar rachar lá no meio para o tenente. Isso. E aí tem uma coisa também. Eu acho que nesse contexto, tudo tem que ser um corpo só. Certo. Não adianta você ter o melhor pneu, por exemplo, e colocar no pessoal onde eles não faz alinhamento, não faz né, o tratamento correto. Então, aí você vai tratar mal. Né? Então, teve
A gente já volta aqui na... Fica à vontade. Teve um outro caso, a gente foi fazer... A gente foi fazer um experimento com pneus. Tá. Chamamos as fábricas, todas, e... Porque tinha, sabe... às vezes assim, vai do dono do negócio. Então, às vezes ele gosta mais de uma marca, mas a empresa vive de resultado. A empresa não vive de gostar, não vive do amigo ou E então nós chamamos as fábricas, fizemos uma reunião e falamos, a gente não quer nenhum material de teste, a gente vai comprar tantos pneus, vamos selecionar os carros mais ou menos na mesma proporção. A gente tinha a frota padrão naquela época, isso ajudou muito. Então a gente vai dar tantos carros para você, tanto para você, tanto para você. Legal. Né? Você fatura os pneus, a gente vai colocar e vocês vão fazer uma competição sadia. Vão operar na mesma linha, enfim, a mesma condição para todo mundo. 3 fabricantes praticamente chegou lá e despejou o caminhão de pneus. Um dos fabricantes falou assim, eu só faço isso com uma condição. Eu vou ter que ficar na sua manutenção e vou analisar todos os seus carros. Falei, combinado. O gerente de manutenção já não aprovou. Não gostou. Falei, está aprovado. Combinado, vamos fazer. E foi feito dessa maneira, a gente montou os pneus dos demais. Legal. Esse outro mandou o técnico dele, sabe? Ligava notebook naquela época, 2000, enfim, 2000 lá no começo. Né? Notebook, não sei o que, já contato direto e repassou todos aqueles carros que ele ia fazer, trouxe o equipamento dele para poder fazer a geometria e falou, agora os seus carros estão prontos, vocês podem colocar o meu pneu. Ou seja, ele poderia falar assim, na condição, se a sua manutenção tivesse numa condição, eu prefiro não te vender os pneus, porque a minha imagem... Porque não adianta o produto ser bom se o conjunto não vai responder. Esse é um teste que ele está falando, é um teste perfeito. E o que a gente... Pouca gente faz. Pouca gente faz. E o que a gente fez? Monitorou isso até... Não foi a colocar o pneu que é do transporte, que é essa linguagem, é pneu, primeira vida, segunda, terceira, capaz e tal. Então a gente vai monitorar o pneu até ele morrer. Até a morte dele. A vida inteira. Até a morte dele, você vai acompanhar. Até, enfim, como eu digo, até depois da última viagem. Isso. Resumindo. Que ele aguentar. Resumindo, esses, né, que já foram afoitos para vender os pneus, eu lembro naquela época, o custo quilômetro foi 0, um foi 0,9, outro foi 0,8. Esse que trabalhou a manutenção para colocar os pneus, o custo dele foi 0,5 centavos. Então, sabe, foi quase 50% acima do segundo. Sim. Que é um jeito. Então, por isso que eu falo, nós temos que contribuir também. Não adianta ir lá e falar, sua fábrica é muito boa e tal, a peça vai durar. Não vai. O bom tem que ser, né, todo mundo tem que estar alinhado. Tem que, como a gente está falando de música aqui, né? A gente falou no início, antes de começar o programa, falou em música. Eu acho que é o melhor, né, para a gente comparar, né? Tem que estar todo mundo em sintonia. É como uma orquestra, né? Como uma orquestra. E não adianta você falar, eu tenho, né, o melhor produto, mas onde ele vai ser utilizado. Sim. Olha, eu tenho uma águia aqui que ela vai, mas você tem que colocar no mar e ela tem que nadar. Não vai. Não tem jeito. Então, um pouco das histórias Pegando esse exemplo de pneu que você estava falando, né? Eu vivo dentro de garagem e hora ou outra vejo pneus que estão em teste porque foram fornecidos, né, por fornecedores, às vezes até sem custo para a empresa testar. Mas você não vê essa preocupação do gestor em buscar o melhor aproveitamento, a melhor avaliação daquilo. Eu já ouvi coisa do tipo, eu falei, como é que tá esse pneu? É legal? Porque a marca eu não conheço. O cara falou, cara, eles deixaram aqui, eu vou rodar até acabar. A hora que acabar, eu volto no outro. E você vê a cabeça, né? Porque você vê, ó, você tem um teste ofertado por um vendedor, não é um assessor, é um vendedor. Então o vendedor quer vender, ele não está muito preocupado com... É aquela hora. Então eu estou deixando aqui 100 pneus para o Adair, beleza. O Adair é um mega profissional. Sim. Mas se não fosse, é aquele cara assim, poxa, eu tô tirando o meu custo de 100 pneus Era isso que desse o cara mês. preocupado. Então, tipo, o gestor está preocupado com o custo e o outro é em vender. Agora, quando você tá afinado na orquestra, como o Adair falou,
o cara tá querendo mostrar para você que o produto dele é o melhor, quer dizer, ele tá apostando numa venda e numa parceria a longo prazo. Ele não vai só descarregar o pneu, como no exemplo, né? E o outro tá preocupado em quê? Em descobrir qual é a melhor marca para ele. Perfeito. E aí você tem realmente um ganho, um conjunto que você tem uma parceria a longo prazo. Isso. E vida longa nos resultados. Né? Exatamente. E aí o cara também que tá, o barrozinho que tá lá mexendo e tal, ele vai entender o seguinte, poxa, peraí, se eu não trocar uma barra e não avisar que tem que alinhar, eu vou ter uma perda de pneu e o Adair vai pegar no meu pé, porque ele sabe que o custo é aquele, congelou. Perfeito. Né? Então, poxa vida, todo mundo começa a se policiar. Aí aquele negócio, se você não controla, você não cobra. Se não cobra, ninguém faz. Né? Então, infelizmente, o que a gente vê muito hoje é o mau exemplo, não o bom exemplo. Sim. É o cara que vem com a carreta porque o fabricante disponibilizou, então ele tem que, né? Porque o negócio dele é vender, então disponibiliza. E o outro em reduzir custo. Aí, como você falou, não, depois eu troco, volto pro outro. Beleza? Eu falei num episódio aqui sobre um caso de... Eu estava com um empresário e chegou... Eu acho que era 2 Saveiros com uns 30 pneus descarregando na empresa. Fora do estado de São Paulo, inclusive. E eu contei essa história que a gente anotou o número, marcou fogo no pneu e eu fiquei com o relatório desses 30 pneus. E demorei 3 meses lá para voltar e buscar esse pneu e alguns... A maioria deles a gente nem encontrou. Um pneu que era pago. O pneu foi comprado pela empresa. Pneu de marca dessas tops. É comprado e já não tem gestão nem com o que paga. Quando ganha, aí que não faz gestão Esquece. mesmo. Aí perdeu. Aí perdeu. E aí perde de todo jeito, né? Aí Mas perdeu. perde pagando, perde de graça, só perde. De todo jeito perde. Sabe, um dos pontos principais dessa questão do teste de graça, porque, queira ou não, mesmo que não esteja visível, todo mundo tem meta. Todo mundo tem lá o seu orçamento, ele é limitado. Então, quem vai pensar, bom, vai entrar tantos de graça, pode apresentar, né, minhas metas. A prestação de contas. Ele vai pensar por isso, ele não vai pensar assim. E outra, quando você pensa assim, eu estou desenvolvendo um trabalho, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal da Praxis fala muito sobre isso, da gestão 6P, né? Que é petróleo, peça, pneu, produto, produtividade, público. E as pessoas não pensam nisso no conjunto. Né? Então, eu vou bater minha meta, o pneu veio de graça, a peça veio de graça, o teste veio de graça, então vai estar tanto de graça, eu vou... E o que você falou, vida longa, né? Vida... Tipo uma parceria a longo prazo. Tem que ter parceria. E a coisa é a longo prazo. Gente, não adianta querer, sabe, colocar um negócio na sua empresa e o mês que vem você está cobrando resultado. Não vai. Às vezes chega a pessoa com sangue novo na empresa, de repente você contrata, sei lá, um RH, que era de uma multinacional, que é uma outra cabeça, né? E você acha, agora agora eu contratei uma consultoria, amanhã minha empresa vai estar... Não é. É tudo, não tem. A curto prazo não adianta. Eu costumo usar o exemplo do pneu para explicar quando existe essa pressão. Um desses pegos que eu falei é parceria. Você tem que ter parceria. O que é parceria? É ganha-ganha. Se tem perde-ganha, ganha-perde, não é parceria. Não. Né? Concordo com você. Isso você constrói como? Você se mostrando à altura. Então o cara Sim, chegar e falar assim, eu tenho orgulho. A gente chegou uma época que um fornecedor ia abrir um cliente, a pessoa perguntava, ou ele falava, né, ele mostrava que essa empresa que a gente trabalhava fazia parte do portfólio de cliente dele. Ele falava, não, então se essa empresa compra, eu vou comprar, não discutia praticamente mais. Já estava homologado. Né? Já estava homologado. Virou marca. Dizer que porque você... Vira grife isso. Porque você... A grande empresa falou, eu quero as maiores. A marca maior, a empresa maior, aí vira tudo por grife. E às vezes perdem com isso. Porque tem menores... ou jovens que estão no mercado, vamos falar da BuyFirst aí, que tem quanto tempo tem a BuyFirst? BuyFirst tem 1 ano. Tem 1 ano, é jovem, mas é promissora demais e tem muita coisa legal para mostrar. Se o cara ficar só naquela, não, porque aquela é grife, aquela já é... Não adianta, eu acho que tem um equilíbrio aí, cara. Assim como, eu vejo assim, que assim como... Às vezes o pessoal demonstra a vida na Terra por fases, né? Teve a fase lá dos dinossauros, lá na caverna, você quer até chegar na gente. Os ciclos. Os nossos ciclos lá
de transporte é igual. Teve a era do paradigma. Então, tipo, o pessoal não tinha como testar muito as coisas, então eles iam Sim. pela marca. Não, é Bosch, é fulano, Bosch, é Ciclano, é Michelin. Então, tipo... E não comparava de acordo como tinha que comparar, igual o Adar acabou de falar, que eu vou comparar por custo por quilômetro. O cara não tinha nem ideia como é que ele ia fazer isso. Né? Hoje não, hoje se tem muitos dados, né? Tudo bem que a gente transforma pouca coisa em informação. Até o nosso conceito é igual, cara. Eu adoro quando eu encontro alguém que aprendeu na mesma escola, a escola da gestão. Eu falo, dado é uma coisa, ter dados não quer dizer que você tem informação. Eu preciso da junção de alguns dados para transformá-la em informação e para tomar decisão. Providência ou decisão. Que legal. Eu Então, fico feliz de ouvir que eu não sou um maluco. Não é. Disso. Então somos dois. Isso que é que nem o petróleo, né? Ele tá lá, ele existe, ele tá lá. Mas se você não extrair, não tratar, não trabalhar, não vai te servir de nada. Não serve de nada. Então os dados é desse jeito. Exato. Você tem que ter, você tem que extrair, você tem que apurar, você tem que refinar, né, para que ele vire o. Eu falo seu no meu combustível. curso, nesse curso de gestão de operação, que a gente precisa torturar os dados até eles entregarem Exatamente. o que a gente precisa entender. Isso. E aí eu vou pro lado da tortura. Porque não adianta só. Eu digo outra coisa também. Não adianta indicadores, seja uma gestão visível ou até com BI, né? Tem BI. Eu sou fã demais de tecnologia, Sim. apesar de não ser um cara da tecnologia, mas eu vejo uns BIs que eles têm um movimento, um visual super legal. Eu falo, cara, e aí? Onde está vindo essa informação? Aí a fonte do dado Começa a está doer. comprometida. Não é confiável. E aí começa a doer. E eu falo, pô, mas eu sou muito contra aquelas reuniões mensais de indicadores, de resultado, que tá vendo só média mensal. Não. Aí tá olhando a informação que tem hora que eu tenho que juntar os dados para transformar em informação e tomar decisão. Sim. E tem hora que eu pego a informação, eu vou estratificar ela em dados para Sim. saber se ela é confiável ou não. O que a gente percebe às vezes fazendo consultoria numa empresa é que ela tem 50 mil controles. Você entra, você tem conta? Tenho, tá aqui, tá minha planilha, tá. E aqui? Não, aqui eu tenho também o papel, o cara tem que assinar, destacar, isso aqui. Pô, Aí você faz a matriz de risco. Aí você vê, pô, o cara faz a matriz de risco, aí você vê que o risco tá na pessoa que entra no almoxarifado e não tem tranca. Não tem chave. Eu já arrumei tanta confusão com isso, mas à noite, quem fica à noite no almoxarifado? Não, fica aberto. E quem pode entrar? Qualquer um. Você não tem confiabilidade no estoque por conta disso. Perdeu. Aí tem 150 controles e o problema é o cadeado. Aí você tem que falar, não, gente, para com esses controles, vocês estão perdendo tempo. Né? E põe o cadeado lá. Eu cheguei na empresa, essa semana mesmo, na porta da almoxarifado tinha uma placa, entre sem bater. Olha. Entre você bater? Entre sem bater. Essa é nova. Pelo menos a placa que a gente colocava antigamente é proibida a entrada de Pois qualquer é, um. não. Restrita, né? E proibida a Essa é entrada, boa, essa é inclusive, boa. ó. Eu já recomendei. Essa eu vou levar pra vida. Eu já recomendei e teve empresa que entendeu que era proibida a entrada até do dono da empresa. Até a minha entrada, a entrada do dono da empresa dentro do estoque. Não pode, ó. Não pode. O estoque pode. é um lugar restrito para quem trabalha lá. caixa Ele forte. entra na Porque arrecadação se da empresa. o dinheiro sumir, alguém vai ter que pagar. Não, né? Eu sou da época que eu rateava as coisas. Eu também. paguei muita turbina. Ia contar. Pagou turbina. Aí Ia contar, o cara não deu baixo. Ferrou. Quem que era o cara que era responsável? Adivinha se eu tive outro problema? Não. Não. Tem Cristiano. Aprende, né? Aprende. Aí naquela. Quando é toda bagunçada, né, como o Alex estava falando aqui do caso do BI, bonito, mostra, mas. Aí a reunião de indicadores no final do mês vira reunião de maquiadores. Porque você chega com o negócio todo armado, maquiado. É o plano de enganação. Não é plano de ação. É plano de enganação. Como vamos enganar o homem? Absurdo isso, cara. Bom, eu já participei de muitas reuniões dessas, né? Como consultor e às vezes como assessor até. Mas eu nunca fui muito bem-vindo, não. Porque a meta está atingida, então todo mundo bate palma. Cara, se a meta está atingida, ok. Mas tem coisa no meio da meta atingida que não tá legal. Né? Atingir a média de 3,5. Tá bom, você deve ter 4, vamos falar em km por litro, do diesel, né? A meta é 3,5, tá lá, atingir 3,60. Todo mundo bate palma e vira as costas. Opa, pra mim não, eu tô participando, me deram autonomia para criticar. O empresário falou, Alex, você pode falar o que você quiser. 3,5, atingiu 3,60, tá todo mundo batendo palma? Não, eu quero saber quais são os carros que estão abaixo de 3.
Isso aí. Porque não é porque a meta foi atingida que não tem carro ruim aí no meio. Lógico que tem. Mas Tem os os caras vermelhinhos batem lá. a palma e tá todo tudo mundo certo. feliz. E aí eu viro o ruim da história. Aí ninguém chama mais pra Quer ver? reunião. Uma coisa que eu, se eu pudesse perguntar agora, se tivesse um empresário de ônibus, que eu gostaria de perguntar é o seguinte: teu carro tá fazendo 4.2. Pô, lindo, bacana. Quanto refletiu no teu bolso? Quanto isso refletiu no teu bolso? Porque eles olham um carro por carro, mas eles não chegam a ver o que refletiu no bolso. Muitas vezes, sabe para onde foi esse dinheiro? Pro estoque. Exato. O cara continua comprando a mesma coisa. Continua comprando a mesma coisa Então, se tem um estoque maior. Se faz um... Ou se perde no estoque, porque eu vou te falar, tá aí um negócio, o estoque de diesel Ah. é um controle que são poucas empresas que controlam isso direito. É. E tem empresa ainda Não é hoje fácil. que você entra lá, tá naquela régua de mangueira, e eu falei, isso aí não tem precisão nenhuma, Zero. é zero. Ah, não, mas aí o sistema controla. O sistema não controla o que tá lá. O físico tem que controle- bater com o eletrônico. O controle de Sim. diesel perfeito ou é feito por sonda. Perfeito. Por quê? Porque a sonda ela pega lá 3 milímetros de lâmina Tá. de líquido. Perfeito. Ou por vazão. Na saída. Igual o Ou hidrômetro. na entrada e na saída. Aquela vazão. Tá. Por quê? Porque o diesel ele é muito volátil, ele expande. Sim, Sim, tá dependendo do fluido, calor, é. do frio, Isso. Então, se muda você, todo o estoque. aí você pega produtos que nós comprávamos antes para colocar no tanque, né? Para medir, é por boia. A boia faz o quê? Se ele expandiu, ele vai marcar mais. Se ele retrair, ele vai marcar menos. E aí nessa brincadeira, os nossos amigos que são assim, que vivem confabulando como levar vantagem nas coisas, eles acabam levando a vantagem aí, entendeu? Então ele mostra que levou uma certa litragem, mas não foi. Aí, infelizmente, o rapazinho lá, que na frente do auditor ou do patrão, ele faz tudo direitinho, né? Lá volta com a carreta, não sei o quê, papapá, todo aquele negócio. Quando não tem ninguém, ele simplesmente manda rotina. embora. E o cara sabe que ele vai fazer. Sabe, Então, sabe. E a gente tá falando, é como, aí é o carro forte descarregando no banco. exatamente. Né? Porque É. aí é o dinheiro mais caro da empresa, vamos dizer. Exatamente. É o diesel, é o dinheiro mais caro da empresa. Exatamente. Né? Aí o carro forte é o quê? A carreta que tá chegando. Uma vez eu fui fazer uma consultoria, o cara só tirava por cima. Ele não descarregava Eu embaixo. já vi do muita áudio, coisa né? feia Quando- nessas descargas. Eu Nessa tenho sua até- carreira de longa carreira de consultor, quantas empresas você já adentrou, você visitou? Você com certeza mais de 100. Então, são pelo menos 300 empresas 300 e empresas. 500 garagens. Nossa. Óbvio que eu estou falando de vários tipos de serviço, de longo, Lógico. médio e curto prazo. Algumas empresas, foi uma empresa no Nordeste, prestei o serviço de 30 dias lá. Um exemplo. Foi um grupo de empresas que tem 10 garagens. Então, tá tudo nessa conta. São pelo menos 300 empresas, aí não é só o Alex. Aí é Amplitude Consultoria, Tá. né, com a Camila, com o Eric, com o Laércio, que a gente faz essa conta toda. Mas tem pelo menos 300 empresas com 500 garagens visitadas, olhando práticas. E eu costumo dizer até o seguinte, até no curso eu falo, eu não aprendi isso, não foi nem na faculdade, nem isso não saiu da minha cabeça. Eu aprendi vendo quem sabe fazer fazendo, e quem não sabe também. Então eu trouxe as boas práticas e as ruins eu também levo para dizer, Sim. não faça isso. Ótimo. Nessas 300, vamos pegar um exemplo, nessas Tá. 300 empresas, eu posso, sem ter entrado com você, eu posso te garantir que tinha pelo menos uns 250, 60 controladores de pneus. Gestor de pneu. E gestor de diesel, que é quase 10 vezes mais caro que o pneu, tinha algum? Não tinha. Não é que tinha. pode? E eu falo, tá na internet, eu já publiquei. Como é que... Não Tá no tem, meu ó. curso, eu falo, eu acho que a empresa de ônibus, vamos falar empresa de ônibus, né? Ok. Porque o transporte é abrangente. E aqui, apesar de ser diesel na veia, a gente fala, vamos falar de empresa de ônibus. E nós fala bus, né? Não tem- É bus, busão. não é buzz. É Buzz busão. é É para bus. os caras da É. startup, que já é um negócio mais internacional, startup. Tá? A gente é do busão. Aí já é um negócio mais... É o seguinte, a minha recomendação, Adair, até hoje, já de longas datas, eu tenho normalmente na empresa, eu tenho o empresário, eu tenho administração, manutenção e operação. Isso. E aí desses processos, Três operação, marcas. planejamento, escala, plantão, CCO, fiscalização, aí vem a manutenção. Os suprimentos às vezes está separado da manutenção, às vezes está junto com a manutenção, né? Nos setores da manutenção e da administração. Eu falo,
falta um gestor de diesel e um gestor de mão de obra, que são os dois maiores custos. Perfeito. A mão de obra, que é o custo da folha de pagamento, Perfeito. sempre foi o maior custo. Perfeito. Hoje o diesel, na maioria das empresas de urbano, no rodoviário e no fretamento, o diesel já era maior às vezes, dependendo Caramba. da operação da empresa. Mas hoje o diesel está ficando maior também no urbano. Caramba. Mesmo com cobrador ou não, tem empresa gastando mais com diesel do que com mão de obra. Estamos vendo na companhia aérea. Verdade. Companhia aérea Exatamente. que o combustível é mais caro que E a você que as não pessoas. tem E um você não tem profissional. o gestor de diesel e o gestor de mão de obra. Aí eu falo, mas é caro, quanto custa? Cara, você pode pagar um salário maravilhoso para esse gestor e ele só vai cuidar do seu dinheirão. Na verdade, é a segurança do dinheiro. Exatamente. Isso, né? Tanto do diesel quanto da folha de pagamento. Não tem. Você tem... Eu estava falando essa semana. O diesel é o maior custo. Como é que está o diesel? Já tem tecnologias que lê o cartão do carro, ou é por GPS, por internet, ou tem equipamento que sai direto na bomba, mas ainda tem o cara que anota o odômetro, abastece e anota o diesel. Esse cara, normalmente, ele não tem uma qualificação para fazer essa anotação. Período noturno. Ele não enxerga direito, às vezes, ele não tem E abastecimento é à iluminação. noite. E aí ele está escrevendo um cheque do dinheiro da empresa no escuro, sem enxergar, sem saber ler e escrever direito. É isso aí. E aí cadê o gestor do diesel? Não tem. Não tem. Não tem. Então, assim, nas 300 que eu passei, vamos pegar esse exemplo, não vi o gestor de diesel em nenhuma, nesse formato que a gente está falando. Perfeito. O gestor exclusivo para o diesel. Esse cara não vai falar de outra coisa. Ele vai falar desde a compra, do recebimento, do Tudo. estoque, do controle, Como do carne por estocar, litro, do ranking, Como de estocar, tudo. como limpar esse tanque. Tudo. Tudo. Não tem um gestor Gestão hoje. ambiental para esse Exato. tanque. Tem muita coisa. Vencimento dos tanques. Licença de operação. Tem muita coisa aí. Entra na LO, E o fica diesel pior faz parte do portfólio da Buy First também? Não, Já faz, mas, né? não nesse primeiro momento, mas vai fazer. Vai fazer. Vai fazer sim. Porque nós entendemos da seguinte forma. Ele não vai entrar no produto do dia a dia. Ele vai entrar no produto programado e compra por contrato, vamos dizer assim. É um Cara, é produto, completo. Tá. é um produto mais diferenciado. Então a gente tem que tratar de uma forma, né, porque nós entendemos assim. Imagina, nós temos vários clientes. Então esses clientes hoje compram spot ou por contrato, mas de cada bandeira. Né? Se a gente começar a direcionar mais essa compra, você tem um volume absurdamente grande. E aí o preço fica diferente. Tá. Né? Então eu acho que temos muita quebra de cultura ainda para isso, porque é um item estratégico da empresa e muitas vezes o próprio dono da empresa não quer fazer uma compra dessa forma. O transporte, pelo menos vou falar do urbano, é 24 horas que a empresa funciona e o transporte urbano em São Paulo funciona por 24 horas. Né? Não tem como os processos ser das 8 às 5 só. Não. Eu preciso da empresa funcionando 24 horas por dia. Isso aí. Óbvio que alguns processos mais, outros menos, mas eu tenho processos operacionais de manutenção e de estoque, da abertura do almoxerifado, tem que ser 24 horas. Porque se eu tenho Perfeito. manutenção 24 horas, eu preciso ter alguém cuidando do dinheiro que está dentro do estoque 24 horas. Ah, mas é caro deixar um cara só para ficar no estoque à noite, porque o movimento é menor. Cara, é caro É aí que tem que o guarda do dinheiro. É aí que tem que inverter. Assim, ó, é um conceito que eu tinha. Infelizmente, eu não tive tempo de implantar isso onde eu trabalhava. Mas eu já tinha pensado nisso. O metrô trabalha de madrugada. Por quê? Porque é a hora que não tem movimento. Se eu tenho uma revisão pesada, por que eu tenho que fazer de dia? Eu já tentei. Não é uma coisa... Caiu na cultura que não. É. Caiu na cultura da empresa que não foi aprovado. Mas eu falei assim, a frota precisa estar na rua. Ué. 100% durante Concorda? o dia. Por que minha revisão preventiva e corretiva não é feita à noite? Como você deu o exemplo do metrô. Aí caiu na cultura, não, porque os funcionários são antigos e eles estão acostumados com esse horário, não vão aceitar trabalhar à noite, ou não tem mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada na manutenção hoje é um negócio muito difícil de conseguir. Várias empresas têm vagas abertas, né? Mas sabe por quê? A gente não forma. Não forma Eu já cheguei a falar e não valoriza. eu cheguei a falar, eu tomei uma assim, tipo, você não é RH. Tá se metendo onde não tá se Entendeu? metendo. Mas o meu pensamento foi o quê? Poxa, na época eu estava fazendo pós-graduação. O meu professor era engenheiro de uma Volkswagen. Aí, batendo papo com ele, eu tive uma ideia. Falei, poxa vida,
por que eu, que já estou há tanto tempo no suprimento, não posso doar um dia do meu trabalho para vir dar uma aula numa faculdade? Perfeito. E formar pessoas para o suprimento. Né? Um dia, um mês, sei lá, a gente ia escalar um jeito. E aí, de repente, uma empresa, usando o exemplo do Silvio Santos com a GV, né? A empresa ia lá e pegava o melhor aluno, dava um estágio pro cara, vem cá, você vai trabalhar comigo, e você ia ter sempre os melhores. Aí você pode fazer a mesma coisa com o Senai, com Sim. um monte de coisa, para trazer, para valorizar a mecânica diesel, né? Eu acho a cultura, acho de toda a empresa, o transporte realmente ele é o que menos investe. Eu sempre dou exemplo do time de futebol. Todo time de futebol profissional, ele tem a base, não é isso? Ele tem lá o fraldinha, o infantil, Sim. Ele faz, mesmo que não vai depois jogar no time dele, mas ele Formou o cara. Ele formou. Então tem que ter esse conceito, como a empresa de, poxa, cria o dia da visita da família, dia dos pais, sei lá, faz alguma coisa na empresa, leva os filhos, fazer chama de plant tour, né? Fazer um tour dentro da planta da empresa. A pessoa não vai despertar o interesse em trabalhar numa coisa que ele nunca vê, ele não vê. Não é? O pai fala e às vezes, né? Será que ele sempre fala bem? Né? Poxa, a empresa é legal, ou ele vai chegar, né? Não, eu quero que meu filho trabalhe no escritório. É assim? Pô, e essa coisa de... É muito legal isso que você está falando. Essa coisa de mão de obra é uma coisa que a gente estava conversando, não me lembro se foi com vocês em algum outro papo, porque os pais falam, né, meu filho não vai fazer faculdade para trabalhar numa... pode ser que falam isso. Sim. Mas, em 2002, 2003... eu estive visitando a fábrica da Mercedes aqui em São Bernardo e a gente estava fazendo lá o plant tour e tal, o pessoal apresentando. Quando chegou numa linha, tinha um monte de meninos, né, de camiseta, né, trabalhando lá e tal, de bermuda, lógico, mas usando o equipamento de proteção. Sim, sim. Aí a pessoa falou assim, nessa linha onde está esse pessoal, falou, são alunos da FEI e da Mauá, antigamente era o pessoal do Senai. Ou seja, o espaço de trabalho continua o mesmo, mas a formação das pessoas ela tem que ser muito superior. Você tem que estar num nível acima para usar aquele espaço de trabalho abaixo. Vai ter um dia que também na empresa de transporte pode ser que não tenha vaga mais para quem não se preparou. Perfeito. Exatamente. Já está acontecendo. Então, já está acontecendo. Então você tem que trabalhar essas coisas dentro. O empresário tem que abrir, Sim. porque ele também tem filho, os filhos estão se formando para suceder essa empresa. Né? Não vai querer, meu pai fez assim, eu vou continuar fazendo assim. Não vai dar certo, ela vai mudar de mão ou vai quebrar. Sim. Então, acho que tem que criar essa cultura de fazer o time de base, né? De preparar. Se o cara ficar bom, você retém, se ele ficar ruim, você manda para concorrência. Sim, não tem mais, tem problema. Você fez o profissional ali. Perfeito. Você imagina você comprando uma ferramenta de 650 mil reais, né? Sem carroceria ainda. Sim, tem de 1 milhão, só né? chassi. Vamos falar 1 milhão. Na média, 600 mil, vai. Pô, você pega aquele carro que é um Transformers, né? Tem DAS, tem uma série de situações no carro lá que faz tudo sozinho, né? O motorista tá lá só pra... Se ele cochilar, o carro avisa ele, ó, acorda aí. E aí você vai entregar esse carro para fazer revisão, porque a própria montadora falou, você quer comprar o meu pacote de revisão? Antes eu enxergava isso como um problemaço, tipo, não, eu tenho funcionário para fazer isso, preciso... Agora eu já sou a favor, pelo menos no período de garantia, porque tem muita eletrônica embarcada e o pessoal não está atualizado para isso. Isso é um paradoxo, essa questão de garantia, né? Eu vejo sempre a dúvida se será que eu faço aqui, será que eu levo para lá e... Não, se você tem um veículo, você tem que olhar pelo custo agregado. Por que o piloto ganha mais que o motorista? Pelo tamanho do que ele carrega. Então vamos ver o tamanho pelo valor que ele carrega. Custo agregado. Então o Sim. custo agregado você está colocando é muito alto para um motorista, né? Que vai lá guiar e tal, e aí atrás tem a legião que vai manter aquele carro rodando. Então o cara que vai trocar o pneu, o cara vai trocar o óleo, para coisas simples, beleza, o cara vai fazer porque é feijão com arroz, desde que inventaram o carro é a mesma coisa. Mesma não mudou coisa. nada. Mas teve um problema eletrônico no teu carro. Aí vai o cara que troca a lâmpada e faz jump.
Faz jump num chicote que tem... Tem carro que chega Sabe a o que o ter cara 8 faz? módulos e... Eu tomei dá conta. ruim, dá ruim. Eu tomei conta de uma frota, não era de ônibus, graças a Deus, porque senão eu ia ter uma crise nervosa de ver aquilo. Era uma frota grande de um concessionário que faz manutenção em rede elétrica. Tá. E aí, poxa, o carro falhando pra caramba, com 70% perdido de força, a gente olhando no equipamento de diagnose e falando que tava com problema. Mas cadê a lâmpada acesa? Não, mas não acende e tal. Mas o carro tá com todos os problemas de diagnóstico com problema. Aí foi o tanque do ar lá, vazio. Foi, pô, como é que pode um negócio desse? Vamos olhar, chama o eletricista, chama o eletricista. Não cortaram a lâmpada não, né? Arrancaram a lâmpada. A lâmpada tá... Essa lâmpada... Acontece, eu já vi isso acontecer em oficina, não assim, mas aquela lampadinha aquela lâmpada que acende da ignição, da injeção eletrônica, todo mundo acha que é só injeção, falando, como que resolve? Não, corta a lâmpada, tira ela fora que resolve o problema. O carro não vai mudar. Vai mudar. A gestão anterior falou para o concessionário que estava pagando o serviço. Resolvemos o problema da lâmpada. Arrancou Resolveram mesmo. Arrancaram da frota toda. É uma questão, né? Questão da cultura. Ele estava falando aqui da cultura. O cara compra o equipamento lá de 1 milhão. Às vezes ele vai dar na mão de quem? A qual critério? O cara, olha só. Qual o critério de promoção na maioria das empresas? Tempo de casa. Não é resultado. Isso é uma cultura. Isso é péssimo. É péssimo. E assim, em breve eu tô com um conteúdo para publicar no LinkedIn sobre cargos e salários de uma pesquisa que eu estou fazendo no setor de manutenção. E eu vou dar alguns índices nesse estudo. Eu tô para concluir. Mas o principal problema está aí. O plano de carreira que inventaram, ele é dividido em mecânico A, B, C, e aí eu falo, mas o que o A faz, o B faz e o C faz? Faz todo mundo a mesma coisa. Pronto. Mas o A tem mais tempo, esse tem menos tempo. É passivo isso. Então, vamos supor, eu trabalho. Cagada. Eu trabalho numa empresa, entrei lá como mecânico C, é o contrário, né? C, B isso, e A. O melhor é o A. Aí eu fiz toda essa trajetória e me tornei um mecânico A, tô dando exemplo. Aí eu desliguei daquela empresa e vou entrar na outra empresa. Eu volto a ser um C. Por quê? Quem tem 2 anos, 3 anos na minha frente é o B. Não adianta as letras. O cara não quer saber se você é um montador de motor. Não, é só para você entrar, né, para ter um custo a menos na folha. Absurdo. E às vezes depois... a diferença é de 100, 200 reais de uma letra para outra. Nesse estudo que eu estou fazendo, eu devo publicar em breve, é para eliminar esse passivo do A, B, C. É para juntar tudo. Peguei algumas situações, avaliei cargos e salários e atividades e competências e vou sugerir uma adequação disso, eliminando esse passivo trabalhista do cara que trabalha. A gente faz a mesma coisa, você A e eu sou B. Sim, há muito tempo atrás eu criei uma matrizinha lá que... Qual que era o sonho do Cristiano, né? Era ter, eu teria funcionários como se eu tivesse peça estocada. Então, por exemplo, eu saberia lá que eu tenho uma quantidade de pessoas na minha empresa que elas poderiam virar gerente da noite pro dia. Essa quantidade era só... Não passa de coordenador, e essa turminha aqui não interessa a gente investir. Era um banco de... Porque a maturidade é muito baixa. Entendi. Né? Então você ia por maturidade, né? Então você fala, poxa, eu estou precisando de um gerente na área banco tal, de tal. Quem eu tenho aqui? Exato. Quem eu tenho aqui? Tem um fulano, ciclano. Aí sabe o que o pessoal faz hoje? Contrata de fora. Aí o coitado que vira à noite, que tá ali na empresa, o cara desanima. Mas o Cristiano, vamos imaginar a seguinte situação. É uma coisa que eu briguei muito para implantar na empresa. Então, o que acontece hoje? Então, vocês depararam com isso nas empresas que vocês trabalharam. Quando surge uma vaga para promover alguém, é o gerente, o líder maior da área, que vai lá no RH e fala, promove aqui essa pessoa, ele vai ser meu encarregado de tal departamento. Olha o que acontece. Acontece em todas, quase. Em todas. Quase todas acontecem. Ele vai lá e fala, então o José é o melhor mecânico, eu vou promover ele para ser o meu encarregado, ele vai ser meu olho aqui.
qual o que nós Critério. implantamos? Perfil. Então nós desenhamos o perfil de cada função, de cada nível da hierarquia e mandamos para o RH. RH, quando tiver necessidade desse posto estiver desocupado, você vai fazer Legal. aqui dentro, primeiro, a seleção interna. Bacana. Se não tiver ninguém, você não vai acreditar mais naquele cara, não, né, o Zé é o melhor e tal, você vai promover, acabou. Até porque não é pelo tempo de casa que a qualificação dele para ser um líder é diferente do técnico. Eu sou um excelente técnico e eu sou o mais antigo, mas eu não tenho perfil nenhum para liderança. Não adianta eu colocar esse cara de líder. Ele vai continuar sendo um técnico ganhando mais. Porque é líder do atendimento que não gosta de pessoa. Porque a cultura é o quê? O tempo de casa. Aí, né, você realmente vai causar um descontentamento, porque aquele cara vai te pegar uma hora ali você andando pela garagem, então no corredor, no cafezinho, vai falar, poxa, mas eu tô aqui 10 anos esperando. Peraí, mas tudo bem, com certeza o RH analisou o seu perfil, analisou, você está 10 anos aqui, lógico, a gente não vai perguntar isso para a pessoa, mas né, é uma situação assim, o que você fez nesses 10 anos? Precisa avaliar. Então, um exemplo, ontem eu estava conversando com a minha filha, vai ser um pouco do assunto, mas vai linkar. Ela falou, pai, eu acho que eu vou desistir da faculdade de administração, porque eu acho que eu não fiz a escolha certa e começou, né? Eu acho que a administração não vai dar futuro. Eu falei, filha, se você for agora ali no fórum, eu moro perto ali da prefeitura de Santo André, se você for lá no fórum, vai ter advogados que vai falar, a senhora vai no fórum, vai querer te dar um cartão. E se você for lá em Brasília, né, você tem o governador de Brasília hoje, é um dos advogados mais bem sucedidos, e os dois optaram, né, por ser. Agora, o que esse, que é um advogado que cobra 1 milhão por uma consulta, a diferença desse que está lá entregando um cartãozinho, pelo amor de Deus, me contrata, se você for, né, colocar alguma empresa no pau, vamos dizer assim. Não é foi o que ele construiu, né? Quais as atitudes que ele teve, o que ele estudou a mais, o que ele pesquisou a mais, Sim. o que ele fez para ter esse diferencial. Sim. Agora fala assim, não, vou contratar aquele advogado porque ele tem 10 anos de carreira, não vou contratar esse porque tem só 2. Então essa é a cultura que tem dentro da empresa hoje para você galgar postos. Então quando a gente implantou isso, realmente teve uma resistência muito grande. Mas começou a funcionar, a gente começou a descobrir que lá fora tem gente muito boa, muito preparada, né? E vindo de fora também ele vai, né, ver com outros olhos. E a coisa começou a melhorar. Não que a gente não tinha. Alguns postos foram ocupados por pessoas que estavam internos, sim. Mas começou a quebrar essa cultura, né, o cara mais velho. O gerente, ele vai promover quem ele quer. Eu peguei um exemplo, um montador de motor. Às vezes o montador de motor é um cara mais solitário, porque ele não quer que ninguém mexa nas pecinhas dele. Os caras são vaidosos. E aí, até porque é um trabalho, montar um motor é um negócio. E aí falou, vamos promover, porque ele é o mais velho, ele é o mais experiente. Só que ele era o cara solitário da sala de montagem dele, que ninguém podia entrar na sala dele para não... Se tirar da ordem as peças da montagem dele, esse cara fica bravo. Ele acaba. E aí você promoveu o cara solitário, montador, show 100%, para líder. Não perdeu os dois. Não conversa com ninguém, você perdeu o montador e perdeu os dois. E aí você perdeu mais alguns, porque como que esse cara tratou com quem era subordinado aí? Meu Deus. Ele não tinha tratamento, o tratamento dele era com as peças. Então assim, precisa pensar. O tempo é um erro que as empresas cometem, fazer um plano de carreira de tempo de serviço. Isso não quer dizer competência, isso não quer dizer habilidade, isso não quer dizer que a pessoa tem perfil para aquela função. Então acho que é uma coisa que precisa avaliar, tem várias técnicas aí de avaliação, né? E de avaliação mesmo, de perfil, ou de se a pessoa vai levar jeito para aquela função ou não. Não dá para fazer por tempo só, não. Porque não dá. Eu falo que o tempo é reduzido, parece que a hora passa voa aqui. Mas a gente tem, né, os compromissos e vamos tocar isso daí. Fala um pouquinho então para a gente agora sobre a ByFirst. Dá um panorama geral de tudo que tem aí nessa startup aí que a gente está curioso para saber. A ByFirst, assim, é engraçado, né? Porque todo mundo acha que sabe comprar.
até cair numa empresa de ônibus. Você vai ver que o negócio o buraco é mais embaixo. Outro mundo. Então né? você tem que saber comprar desde uma piscina de bolinha, que às vezes é para um evento do patrão, até um ar-condicionado completo ou até um veículo completo, que é bem Sim. mais complexo. Porque aí você tem que saber que linha que ele vai ser aplicada, passageiro, tamanho, layout, Tudo. tipo de equipamento. Então o negócio é complicado. Então a BuyFirst faz o quê? A BuyFirst ela surgiu de uma necessidade minha. Eu trabalhei durante 24 anos na parte de suprimentos. Em todos os ciclos, né? Desde o almoxarifado Sim. e foi embora. Então ela surgiu de um sonho, vamos dizer assim. Poxa, eu queria isso para mim. Eu queria que fizesse dessa forma. E conforme a gente foi conhecendo montadoras, conhecendo outros cases de sucesso, a gente começou a entender que era possível. Porque a tecnologia foi avançando, né? E aí Sim. você começou a pensar assim, poxa, aquilo pluga com aquilo que eu pensei. E na era dos e-procurement da vida, né, que são os sistemas que fazem hoje a comunicação de vai e vem de cotações, de pedido, eu comecei a observar que o próprio fornecedor de peça, que é o nosso parceiro, que sem eles a gente não consegue colocar os ônibus para rodar, que é Sim. o que interessa para a gente, não tinham muita assistência. Será eles tinham vontade? Porque eu me recordo o tal do e-compras que começou já há muitos anos e tal. E aí parecia que os fornecedores não queriam. O e-compras foi cria minha. Foi cria sua? Legal saber. O e-compras surgiu do quê? Na época eu estava fazendo colegial técnico de processamento de dados. Olha só. E aí eu cheguei pro meu TI, né? O Hamilton, que eu devo muitos favores pra esse cara é nota 10. Até a profissão, porque ele que me resgatou lá do almoxarife e trouxe para compras. Para área de compras. E ele é de TI, você vê, não é? E eu falei para ele, cara, se vocês não criarem alguma coisa, eu crio. Eu vou fazer, eu mesmo vou fazer. E aí ele passou isso para um pessoal que trabalhava com RP com a gente, e eles criaram o e-compras. O rapaz que programa, aliás, estive com ele ontem, sentou do meu lado e falou, como é que você quer que faz? Aí eu comecei a explicar para ele, olha, assim, e ele fez muito melhor. Legal. Ficou muito bom. Só que durante 10, 12 anos não mudou. Né? Então, eu nunca usei, mas Não mudou. auditando, eu ouvia o e-compras e às vezes auditei rotinas, mas a minha opinião era que tanto os fornecedores não tinham muito interesse. Parecia que o cara queria continuar na forma antiga de vender ou de entregar ou de fornecer. Isso bate muito com a cultura. A cultura da época era fax, era muito telefone, era contato pessoal, aquele vendedor externo que ia lá falar com o cara, dava um boné, a caneta, não sei o quê. Aquele contato humano. Poxa, mas vamos lá, você compra para 47 garagens. Aí você tem que ter quantos compradores para fazer dessa forma? Com e-compras, eu trabalhei durante muitos anos com e-compras, eu tinha uma equipe de 5 caras para comprar para 30 garagens. Pois é. Então, vamos lá. Você diminuiu bastante aí a mão de obra. E aí você vê que você queria, a nossa central de compras foi uma das primeiras, se não foi a primeira, né? Criada em 97. Foi. Estamos falando de 97. Na minha experiência, essa que você está falando em 97 é das primeiras. Essa daí. Central de compras como num modelo de matriz, de holding, né, de compra corporativa, vamos dizer assim. O primeiro sistema que eu usei de e-procurement foi do mercado eletrônico, que deve ser o precursor, deve ser o primeiro que Sim. tem. Né? E aí ele era por linha de escada, tal, um negócio assim que hoje o pessoal nem sabe o que é. A gente tinha que conhecer mais a informática que compra, transformar em FTP e tal. Enfim. E aí a gente criou aí junto com o pessoal na época BGM Rodotec, o e-compras, que era gratuito, ninguém pagava nada. E qual era a falha do e-compras? Ele era uma interface, então tinha trocas de arquivo e você não conseguia ter isso de multinacionais. Tá. Então você não conseguia cotar multinacionais, fábricas muito grandes não respondia pelo e-compras. Eu tinha que ter a planilhinha sempre lá de backup, né? E aí veio Talvez por isso veio essa minha percepção de que alguns fornecedores não entravam no esquema. Não, demorou para ele sentar, demorou para essa cultura. Tem cara que ameaçou no cotar, e aí a gente teve que forçar a barra para o negócio acontecer. Depois disso daí, migrou para a web. Aí o negócio começou a ficar bom. Por quê? Porque qualquer um pode acessar, independente se é multinacional ou não, ele acessa e responde.
Ele está numa página da web segura, né? Tem os protocolos de segurança, e ele faz. E aí a coisa começou a melhorar mais. Aí veio o tal do web compras. E teve, eu acho que junto com isso vem a evolução da compra pela internet também, né? Eu digo porque eu sou um comprador de internet das minhas coisas, das coisas de casa, que é muito difícil eu comprar fisicamente. Sim. Eu acho que 95% das minhas compras de casa e de equipamentos e de outras coisas pessoais é tudo pela internet. Eu vejo assim que durante todo esse tempo de maturação de cultura, os compradores de empresas de ônibus começaram a ficar mais ávidos com o código. Então ficou mais fácil de se comprar. Começou a ter catálogo eletrônico, teve diversas outras ferramentas que possibilitou eles fazerem isso. O próprio o próprio ERP, que é o sistema que gere toda a garagem, também é focado nos códigos, controle de materiais, tudo bonitinho. Então ficou mais fácil. Só que é o seguinte, você imagina, você manda para a web, e aí você tem do outro lado o vendedor que vai te cotar, né? Então você tem, vamos pegar a cadeia toda. Você tem o almoxarife, o primeiro é o manutenção, ele vai lá e vê o que está faltando. Aí ele leva para o almoxarife. O almoxarife vê se tem ou não tem no estoque. Aí ele pega e faz uma solicitação de compras. A solicitação de compras ou requisição, sim, tem várias pessoas que chamam de uma coisa ou outra. Sim, a linguagem. Vai até o comprador e se gera uma cotação. Essa cotação é enviada para o fornecedor. Aí você fala assim, poxa, mas é um documento. Não, cara, chega a ser absurda a quantidade de itens. Né? Eu comprava 14 mil itens por mês. Né? No grupo que eu trabalhava. Então é item pra caramba. O volume é grande. Então você mandava lá e de 14 mil itens você tinha que separar por família, para você não comprar banana no açougue. Sim. Né? Então você tem que ir pro fornecedor certo. Então o sistema fazia tudo isso para mim. Então eu podia ter pouca gente para trabalhar, não precisava ter muita gente. Manda para a web, tem o cara lá do outro lado para responder. Só que o cara que está lá para responder, ele responde para o grupo A, que tem 7 mil carros, para o grupo B, que tem 13 mil, para o outro cara de 300, junta tudo aquele monte de peças e o cara tem que responder uma por uma. Com preços às vezes diferenciados. Por quê? Porque o cara compra muito mais, era o poder de barganha de cada cliente. E isso a gente está acabando com isso. Aquele carinha que compra menos tem um preço um pouquinho maior, paga a fatia do outro que está comprando mais, e assim por diante. E se responder uma por uma, era manual, ele tinha que... Manual. Ele tinha que digitar. Isso existe. Uma por uma. Detalhe, o código que vem de cada garagem é diferente. Parece que a gente está falando da Idade da Pedra, né? E é isso hoje. Então, você pega lá, o cara tem o código de lona de freio. Então, nós estamos falando de uma MB191, que é um código frase. Tá. Aí, a outra garagem, C, manda a L333, que é a mesma lona, mas ela é de outro fabricante. E assim vai. Aí o cara que está aqui, o cara fornece um código totalmente diferente, a SV, blá, blá, blá. Ele tem que converter tudo isso e responder uma por uma para cada garagem. É punk. O trabalho é punk. Aí ele manda a cotação, né? Aí o comprador pega aquele bolo assim, imprime, vai analisar. Quem ganhou, quem perdeu, quem ganhou, quem perdeu, digita, papapá. Puta, legal. Agora eu vou levar para aprovação. Vai levar para aprovação. Aí o chefe vai à prova, pá. Aí ele vai e gera os pedidos. Aí aquele cara que respondeu 2 mil itens, a unha ganha 2. Ganha 2. E assim, e o pior, o cara tem um motor para montar. O cliente do comprador, que é a oficina. O montador lá. O montador tá esperando chegar o kit. Eu falei que não foi promovido ainda. Esse aí, bravo. Bravo. Você tem que chegar o kit para ele, para ele montar o motor. Senão eu não faço nada. A operação falando, e aí, tá criando mato no ônibus? Exatamente. Cadê? Já tem uma samambaia dentro do ônibus, você não monta isso aí e tal. E aquele aperto, né? Bom, legal. Aí o cara vem o kit. Só faltou a peneirinha, que custava R$2, e por um erro no departamento de compras ele mandou para um outro fornecedor ao invés, por causa da diferença besta. Aquele era R$2, o outro era R$1,99, ele comprou R$1,99. Não montou o motor. Porque não dá faturamento, o cara não mandou a peneirinha. Eu falo no curso quanto custa um dia do ônibus parado. Não vou entrar nesse mérito, mas eu falo de um dia, de uma hora,
de 1 minuto. É. Quem é do transporte precisa conhecer esse custo. Não só do É. quilômetro rodado, É. mas do ônibus parado também, É. porque custa. Tem gente Mas- que acha que se não rodar, não gasta. Gasta. Esse erro tem é custo. comum. Por que esse erro é comum? Nós estamos falando de quantos mil itens que o cara está analisando, o comprador. Sim. É. Né? Só que ele tem que entender que é um kit. Por isso que eu sou a favor de kit. Vamos ser um kit, acabou. Bom, essa é uma falha. A outra falha, então o cara vai ficar bravo, né? Porque a peneirinha não veio. A outra situação é que ele comprou lá o kit de junta e veio faltando 2 juntas. Por quê? Porque o fornecedor não tem mais. Porque demorou 3 dias para ele aprovar a compra. E aí, se ele demorou 3 dias, o estoque que ele tinha colocado lá, que é um estoque reservado para aquela situação, ele Sim. já vendeu. O cara demorou 3 dias para responder. Sim. E aí ele já não tem mais a quantidade de peças. Isso é E natural. essas acontecer. falhas acontecem pelo volume que precisa. Sim, é corriqueiro. É corriqueiro. Então, a reclamação dos compradores com o fornecedor, qual é? Ah, eu compro 10, vem 8. Sim, essa reclamação eu já ouvi É várias a vezes. número 1. Se você Tá. falar com todo mundo, por quê? A culpa é do fornecedor? Não, a culpa é nossa. Porque a gente demorou para aprovar a compra. E o cara tem o estoque lá vivo. Tem 300 caras vendendo peça. Essa demora vem em função do processo que Do processo. ele usa para chegar. Não que ele não Exato. queira comprar, Não, que ele é moroso. não, Não, é o processo, é o que processo. exige essa demora E toda. Ele foi lá, cotou a cotação, chegou, ele precisa aprovar a compra e aí é que tá a demora. Aí demora. Aonde que a Buy First vai resolver esse problema aí? O conceito da Buy First é um pouco contrário do. A gente está de uma forma contrária. Existe uma compra puxada e a compra empurrada. Tá. Né? Então hoje ela é empurrada. O cliente, o comprador empurra o que ele quer. Ó, tá aqui. Nós vamos puxar a compra. Então invertemos o negócio. Então hoje eu consigo ofertar o produto que ele Tá. precisa ou não o precisa. fornecedor, vou tentar usar uma outra linguagem. O fornecedor era passivo e agora ele está sendo ativo na venda. Exatamente. Então ele não conseguiu ofertar. Então, por exemplo, hoje ele tem uma promoção de um celular, por exemplo. Celular para todo mundo entrar num contexto, apesar que a gente está diesel, né? Tá diesel não, vamos falar de peça. De lona de freio. Então, vamos falar que ele tem lá uma promoção de lona de freio. A fábrica falou para ele assim, olha, o distribuidor eu vou te vender essa lona mais barata porque eu tenho uma meta a cumprir e eu tenho um excedente na produção. Ele não tinha como desovar isso. O que ele fazia? Ele pegava o vendedor externo, rodava tudo que é garagem com o panfletinho debaixo do braço, você não quer comprar, você não quer comprar, e não vendia. Por que não vendia? Porque quem manda a quantidade de compra é o gerente de manutenção e o almoxarifado. O comprador é um mero cara que vai olhar a quantidade Realiza o pedido e vai ali e negociar. Ponto. Tá bom. Onde entra a mudança do paradigma? A Buy First ela tem condição de se comunicar com o custo, com o estoque mínimo do cara e ofertar. Olha, eu tenho uma promoção de lona assim, assim, assim. Seu estoque está Seu estoque está chegando no mínimo. Não quer comprar? Perfeito. Ele vai ofertar. A outra situação da Buy First veio uma solicitação de lona. Aí chegou a solicitação. Chegou a solicitação, ele não vai gerar uma cotação para essa cotação ser respondida para ele analisar. Como é que vem? É automático. Ele já tem uma ligação, a Buy First tem uma ligação com o banco de dados que o fornecedor disponibilizou para ele. Perfeito. Então ele tem lá na tabela dele a lona de freio para aquela empresa. Aí o que ele vai acontecer? Ele abriu uma solicitação, a tabela vem e responde para ele. Automático. Automaticamente. Então não tem mais o vendedor que está lá do outro lado, digitando uma por uma, aquele cansativo. 50% do tempo só nessa de Sim, tirar até o porque se a gente pegar o vendedor. exemplo de lona de freio, é um item de alto giro e Totalmente. você usa todo dia na empresa. Totalmente. Esse tempo que o vendedor ia digitar, ele matou em 1 segundo. Em 1 segundo. Ele já busca na tabela. Na tabela. Então ele traz para ele Fantástico. e a quantidade. O que é legal? O que você não vê no e-Procurement hoje? Por exemplo, você não vê oferta de prazo de pagamento. Então ele vai ofertar para você assim, ó, à vista é um preço, Tá. com 30 dias é outro, com 90 é outro. Isso. Hoje isso não tem. Não tem. O cara já estipula 28 dias fora da dezena, acabou. Por quê? Não pode ser assim, pô. Você está brincando com o financeiro ali. Né? Então você pode simplesmente acordar com o financeiro, eu estou com caixa e eu quero pagar mais barato. Então eu vou pagar à vista.
puta, eu tô sem caixa, então eu vou ter que cair no cheque especial, vamos dizer assim. Sim, Né? vou parcelar. Então, assim, o tempo mudou muito. Então, que a gente vê que é o produto mais caro do mundo hoje, é tempo. Né? Tudo você faz em pró-tempo. Né? Então, você tem lá as tabelas. Essas tabelas são comunicadas com uma outra tabela master, que eu falo que é o código indexador. Por quê? Eles precisam falar a mesma língua. Então, a BuyFirst, ela consegue fazer o quê? Ela consegue reunir todas as empresas num pool que trabalha dentro da Praxio, que hoje nós somos parceiros Praxio. O nosso sistema trabalha com um plugin dentro da Praxio e respeita tudo aquela questão de LGPD, não sei o quê. Sim, todas as regras legais. Porque eu não tenho acesso a preço, zero, né? Nem as tabelas, porque nosso próprio fornecedor tem o local do fornecedor, ele que entra, ele que vê, né? A gente presta uma consultoria para esse fornecedor também, mas é custo médio. Então ele vai ter uma vista de custo médio, para ver como é que ele está dentro do mercado. Perfeito. Né? Mas enfim, o comprador, ele simplesmente já está tudo na cara dele. Então ele vai ver qual o preço que ele pagou a última vez, qual o preço que ele está pagando agora, qual a marca, quais as ofertas, e conforme ele corre o que ele está escolhendo, vai mudando a quantidade de save que está lá na tela que ele está tendo na hora. Tá. Então, tipo, ele flegou, gerou o pedido, vai para o fornecedor, ele já está entregando. Ele troca o trabalho que ele tinha de ficar cotando e perguntando e ligando. Acabou. por um negócio que é em tempo real e automático. E o legal de tudo isso, cara, eu não tô, por exemplo, o cara tá comprando naquele momento 4 jogos de lona, mas eu já negociei 35 mil jogos com ele. Porque é o pool dos clientes todos fatiado durante um ano. Então eu tenho um contrato com esse cara, por isso que o preço dele é mais baixo, para ele fornecer essa quantidade total de lona fatiada. Mas eu estou trabalhando no atacado mesmo, não é atacarejo. Entendeu? Porque eu tô realmente negociando um volume grande. Bom, se eu falar uma besteira, o Adair me corrige aí, porque o que eu estou entendendo é que uma coisa que eu sempre recomendei para grupos de empresa que tinha mais do que uma garagem, ou até 30 empresas diferentes, que comprasse coletivo. É isso aí. Né? E aí você pegou, pelo que eu estou entendendo, a BuyFirst vem com esse fundamento e junta maior grupo de empresas de todos os tamanhos, sem preconceito nenhum, se é pequena, grande ou média, e põe todo mundo nesse pacote. Você vai pagar mais barato. Legal. Você vai pagar mais barato. Eu sempre recomendei a compra corporativa. Porque falou ganha em volume. E a gente tem exemplos, né? Como você falou, em 97 desse grupo, que eu acompanhei, de outros grupos que vieram ao longo dessa trajetória dessas empresas. A gente implantou compra corporativa em alguns grupos de empresas, mas assim, ainda me parece que nem todo mundo tem isso. O cara tem 2, 3 garagens e ele não compra, não faz uma compra só. Talvez estava faltando essa facilidade de vamos fazer isso de uma forma simples no mercado eletrônico e aí porque, com assim, tecnologia envolvida. O tempo é dinheiro, né? Já se falava há muito tempo né? Ainda mais no nosso negócio, porque você falou bem, quanto custa um carro parado? Essa demora na decisão. Se você tomar uma decisão mais rápida, você compra mais rápido. Se você compra mais rápido, seu estoque diminui. Sim. Então seu dinheiro empregado não quer dizer que comprar mais rápido vai ampliar o estoque. Não. Comprar mais rápido eu não preciso ter no estoque. Exatamente. Você vai trabalhar com estoque do fornecedor. Aí é real. Às vezes eu repito porque eu falo isso no dia a dia, às vezes as pessoas não entendem. Acho que eu estou falando que é para aumentar o estoque. Não é para aumentar o estoque. Não. O que você pode fazer, sim, e eu recomendo, quem dita o que você vai comprar e a quantidade que você vai comprar não é a manutenção. Quem dita essa quantidade é o mercado. É o mercado, eu tenho porque o mercado vai te entregar. Pronto. Eu comprei ontem, às 15 horas, às 17 horas eu recebi no mercado eletrônico. Sim. Coisas para mim e para minha casa. Sim. Cara, eu não preciso ter o estoque dentro de casa disso. Não, zero. Eu sei que eu vou pedir agora, vai final chegar? da tarde vai chegar, acabou. Eu não tenho mais essa preocupação. Mas tá faltando isso. Tá faltando, vamos entrar aqui que daqui a pouco tá aí. Sim. Eu acho que aí é o mercado trazendo essa velocidade
que... Eu estou usando o meu exemplo, Perfeito. né, da minha casa, mas eu acho que a linha de raciocínio é essa daí. Sim. Eu tô querendo deixar claro para quem é do setor, quem é comprador, quem é almoxerifado, ou quem quem gosta do transporte e Perfeito. trabalha, entender aonde que é a sacada melhor aí da Sim, Buy First sim, nesse envolvimento sim. do mercado eletrônico, Que hoje dessa nós compra eletrônica. hoje nós temos 2 produtos e vamos ter mais. Hoje nós temos 2 produtos. Qual é o produto? Primeiro é o produto do dia a dia. Então você vai ter uma solicitação onde você quer puxar as ofertas Buy First. Aí você vai clicar lá e ele vai puxar as ofertas Buy First e você vai fazer a sua compra ali de emergência. Porque lá está também o prazo de entrega. Porque tem clientes, que eu chamo de clientes também, os nossos fornecedores e parceiros, Sim. que são fábrica. Então o cara não tem a rapidez de entregar, o preço é muito mais baixo, mas não dá. Ou então fora do estado. Poxa, o cara está comprando Tocantins, ele não vai chegar hoje à tarde. Sim. Né? E a Buy First tem toda essa inteligência de geolocalização para saber se eu estou no Tocantins e ele está aqui em São Bernardo, para mim vai demorar para chegar aquela mesma promoção, não é a mesma. O fornecedor consegue escalar tudo isso por região. Legal. Então, tipo, e por CNPJ também, né? Porque além do ranking de fornecedor, a Buy First vai ter o ranking de compradores. Então, aquele cara que devolve menos, aquele cara que erra pouco nas compras, vamos dizer assim, enfim, um monte de situações onde vai entrar ali um ranking também de compradores, e no final do ano a gente pretende fazer um evento dos melhores compradores Buy First e os melhores fornecedores Buy First. Legal, e compartilhar essa experiência também, né? Sim, isso que é legal, para você apresentar para o seu patrão que você é o melhor comprador nacional. Legal. Porque você conseguiu um save absurdo, porque você comprou bem. Né? Você não ficou comprando tambor de freio por dia, né? Puta, hoje eu compro 2, amanhã eu compro mais 3, aí hoje eu compro 6. Aí o cara, o que eu tô vendo muito isso? O cara compra 2 e paga 500 conto, tambor. Né? Aí passou 2 dias e ele comprou fora do estado. Aí passou 2 dias, ele teve uma emergência e comprou no Zé aqui da esquina. Pagou 700 pau. Aí passou mais 2 dias, ele conseguiu comprar de novo de fora. Aí passou mais uma semana, ele vai e compra num concessionário original. Aí quando você vai ver o custo médio do cara, ele não pagou 500 conto. Pagou muito mais. Muito mais. E a curva dele não tem curva, parece Só que um negócio de louco. As últimas aquisições daquele mesmo item faz umas curvas que eu questiono e falo, cara, mas você não tem um fornecedor qualificado ou um fornecedor que você já comprovou a média de preço? Porque isso aqui é compra de emergência. E aí na compra de emergência, compra aonde tem, não é nem no mais barato, é onde tem e vai entregar logo. O problema, Alex, é que quem faz a gestão não olha custo médio. Quando você vai avaliar um comprador, tem que ser por custo médio. É o que ele fez durante o mês. Aí você compara o que ele fez durante o mês com o mês subsequente ou com o mês do ano passado. Para ver como é que ele evoluiu o custo médio do negócio. Sim. Né? Agora, se você pegar só o último preço, você pode penalizar o cara, como também achar que ele é Deus. Tem uma coisa também. Você vai... O pessoal fala, mas você quer emergência. Você faz uma estatística no final do mês, 95% da compra foi emergência. 5% foi programada. Exato. Eu tenho acompanhado muita empresa comprando de emergência, mas e aí eu não vou nem entrar em todos esses benefícios da Buy First aí, mas de fundamentos antigos. Sim. Né? De fundamentos e conceitos de operação, manutenção e suprimentos na empresa. Fazer isso no Cardex, pô. Pois é, pô. Ué. Dá pra fazer no papel. O que não dá é você saber que você usa lona de freio todo dia e não ter no estoque. Não dá, não tem dinheiro. Cara, mas sai mais caro comprar e o ônibus ficar esperando e a equipe ficar esperando pra montar um ônibus. Sabe qual é o triste? A Buy First, ela vai cuidar também das peças com baixo giro. Então, por exemplo, você... É uma garagem. Você está querendo disponibilizar uma quantidade de rolamento que o teu comprador antigo, que você já demitiu porque o cara era ruim, comprou uma porrada de rolamento de roda e não vai precisar. Né? Aí você já mandou ele embora. Né? Vamos falar assim, manda ele embora. Eu falo para os caras, tá aqui esse monte, não usa.
Às vezes não tem a frota mais. Não, daquela mandou monte de embora, peça é, que ela- é. Falei, joga no lixo, vende, doa, faz o que você quiser. Só tira daqui de dentro, porque isso vai Sim, atrapalhar a gente. Sim, sim. E aí, como é que é essa Então, sacada nesse aí? caso é o seguinte, você coloca... Aí a tabela é da garagem. A garagem também vai poder entrar Vai poder na jogada. vender. Show de bola. Outra situação, produtos não que não é de produção, por exemplo, que a gente fala não produtivo, né? Que é de escritório. Material de escritório, material de limpeza. Esse meu time aí, esses fornecedores, esses meus parceiros, eles vão poder vender para outras empresas fornecedoras. Então, por exemplo, o cara tem uma fábrica de tinta, mas ele compra copinho plástico, ele compra... Sim, claro. produto de limpeza. Ele vai entrar no... Ele vai poder comprar desse cara. Entre os Na fornecedores, eles comunidade. também vão... Fornecedores. Poxa, Puta, é uma Espetacular. comunidade o É uma negócio. comunidade. Então, Legal. por exemplo, você tem uma empresa onde você vai comprar tinta predial. Você vai comprar com preço de frota. Legal. e essa questão do... O pequeno frotista, ele paga mais alto porque o volume dele é menor. Né? Aquele que tem lá uma frota gigante, ele compra... A Buy First, ela mantém um preço único para todos. Sim, é um equilíbrio. Um equilíbrio. E aí eu vejo isso como uma coisa muito legal, que o pequeno também vai poder... Não vai ter... Pô, já é pequeno, ainda vai ter que pagar. Agora tem o lado do grande. Vamos supor, eu sou o cara grande e falo, eu quero um preço diferente para mim. Se ele estiver lá dentro, ele vai... Vai ser igual para todo mundo. Se ele quiser comprar por fora, ele compra. Se ele conseguir mais barato, sorte dele. Mas eu tô falando... Mas com toda essa inteligência, talvez não consiga mais barato. Porque aí ele tem uma inteligência envolvida. Não vai dar. Por quê? Porque eu tô negociando 36 mil jogos. Exatamente, eu não tô negociando 5 mil. Se ele quiser comprar por fora, ele não vai achar mais barato. Eu escutei de um colega há um tempo atrás falando assim, pô, eu fui com o dono da empresa, falei com fulano, com ciclano e não consegui. Por que você vai conseguir? Porque se eu tô falando... O volume é... O volume é muito maior. E você vai entrar na questão de preço de mercado também. Eu lembro uma vez, um professor jogou uma pergunta para a sala, no MBA, ele falou assim, se todo mundo me faz uma cota, me cota R$100 um material, eu compro por 90, eu sou um bom comprador? Todo mundo, sim. É bom vender muito? Todo mundo, sim. Falou, tudo bem, mas o vender tem o receber. Nessa questão da cotação, ele falou assim, e se o mercado está pagando 60? Aí todo mundo mudou o conceito. Lascou. Então, nesse caso da Buy First, todo mundo vai comprar no preço de mercado. Não vai falar, mas você está me comparando com uma empresa X que tem 1000 carros. Né? A nossa só tem... Isso aí acabou. Não, então, acabou. É o mercado. É mercado. Então é o preço de mercado. De mercado. É como se fosse uma o medidor do comprador é o preço de compras. mercado e não o preço da sua cotação. Então você está dentro de um grupo de compras. É uma cooperativa de compras. Então você está trazendo volume. Aí quais os valores que a Buy First vai passar tanto para o parceiro fornecedor como para o parceiro comprador? Nós vamos estar escalando algumas dicas que o pessoal não tem. Né? Igual eu escutei de um amigo meu... Que é empresário, ele falou assim, cara, eu pago 14% de comissão para o Mercado Livre e tô contente. Falei, é mesmo? Falei, porque o cara me traz valor. Aí eu comecei a pensar no e-Procurement. Falei, cara, que valor que o e-Procurement traz? Nada. Porque o cara só fica no vai e vem de produto. Sim, é só uma agora, se eu chegar da informação. Agora, se eu chegar para o meu fornecedor e falar assim, cara, tá vendo essa região aqui? Você tem produto para fornecer para essa região e tá bombando aqui, ó. E você tá perdendo. Põe teu produto aqui, fala com a fábrica, quer que eu vou junto com você na fábrica, a gente negocia junto? Porque qual que é a intenção da Buy First? É ajudar o fornecedor com os custos que ele tem, ajudar ele na venda, para que meus colegas compradores comprem mais barato. Perfeito. Então você tem custo logístico, você tem custo de impostos, tem vários custos aí. Custos ociosidade de fábrica ou não, né? Porque hoje a gente vive num problema que, na verdade, está faltando espaço, né? Peça, a demanda está maior do que a produção. A matéria-prima. Né? Estamos tendo esse tipo de problema. A Buy First está sendo lançada num desafio danado. Nós estamos na tempestade. Né? Não chegamos num mar tranquilo, não. O negócio está fervendo. Mas isso é muito bom, isso é legal.
E é nessa hora que a gente vai ver se o negócio vai. o negócio vai mesmo ou não, né? Mas eu acho é. que, independente do cenário, eu acho que a ferramenta, né, a ideia, todo esse fundamento, conceito que foi criado por você aí, junto, né, com Sim. a Buy First, vamos falar assim, é uma coisa muito interessante. Sim, sim. E Eu sempre quis criar um clube de compras, onde todo mundo ia poder comprar de todo mundo. Não tem fornecedor, não tem comprador. Todo mundo compra de todo mundo. é Né? como o nosso canal aqui, que não tem regra. Vem o empresário, o acionista, funcionário, passageiro, a Final sociedade, das órgão contas, gestor, fornecedor, é aberto. E eu acho que é ampliando aí Sim. essa comunidade mesmo, e aí usando da inteligência tecnológica aí para fazer isso, eu acho que tem muita coisa aí para sair. No final das contas, somos um ecossistema só. Exatamente. Né? Então, tipo, não é aquele negócio de, igual o Adair falou, com muita propriedade, né? Aliás, estou honrado com a presença dos senhores aqui. Né? Não, que bom. Mas com muita propriedade no sentido, poxa, você vai, tem o ganha-ganha. Todo mundo fala do ganha-ganha, né? Pô, mas não pode ser aquele ganha-ganha que é bom para mim e também bom para meu pai. Não, tem que ser o ganha-ganha com o fornecedor junto ali também, né? Então, assim, o ganha-ganha ficou meio esquecido. Então, tipo, os nossos colegas foram treinados a enfiar a faca e trazer, porque Sim. eu sou mais inteligente. Não, gente, não é assim, não é predatório o negócio. Porque amanhã o cara fecha as portas, você não tem de quem comprar. Né? Aí você vai ter que comprar fora do estado, mas num lugar mais caro, vai demorar mais para chegar, aí tem que ter estoque, aí é um monte de outros custos que vem. Então, assim, a Buy First veio para baixar o custo, com qualidade, comprando de pessoas sérias, não pessoas que não emitem nota, não pagam imposto, não fazem um monte de coisa. Esses caras a gente não quer como Buy First. Se a empresa quiser comprar, fica tranquila, fica à vontade para comprar Sim, deles. claro. Ah, é mais barato, tá? Compra no mais barato. Mas eu não vou ter tem problema. endereço, Não vou ter problema com a Polícia Federal. Sim, tem. Então, acontece. tipo, deixa rolar. Então, assim, e fora isso, eu vejo também o seguinte, que tem outros produtos, né? Então, a gente está caminhando para uma venda de um B2C, por exemplo, também para vender para o cliente que não tem o ERP, porque hoje nós estamos linkados com a Praxio e estamos abertos para linkar com o outro. É isso que eu queria perguntar. Hoje, o comprador que está assistindo a gente, ou o empresário que está assistindo, ele tem interesse em conhecer a Buy First, ele tem que ter a Praxio, ou se ele tiver outro sistema próprio, ou algum outro sistema de ERP? Nós somos abertos, né? A Praxio é um parceiraço nosso, tem lá tudo ligado por API, mas assim, se a gente precisar, vamos entender que o cara tem o TOTOS. Sim. A gente pode fazer o API para linkar com o TOTOS. Entendi. Não tem problema Entendi. nenhum. E aí o cara que tiver interesse, então, por onde ele procura? Ele pode entrar no nosso site, né? www, né? .buyfirst.com.br. Vamos colocar na tela aí o www. Né? E tem ali, tem o meu telefone, eu sou uma figurinha fácil de achar, a verdade. É como eu vi lá no seu perfil lá. Figurinha A gente já fácil. estava conectado já há muito tempo. Sim. E é que nem eu, tá lá, tem telefone, tem e-mail, tem endereço, tem tudo lá, é tudo aberto. Se não me encontrar, ou se não encontrar aqui o Cristiano pela internet, é porque não procurou, porque Exato. tá lá tudo aberto. Sim, sim. E o bacana é que o mercado está falando já da Buy First, né? Legal. E assim, as possibilidades são enormes. Uma ferramenta que a gente vai colocar em seguida, aliás, são duas. Uma é a parte logística, né? E a outra que a gente vai ofertar logística. Então, por exemplo, o nosso cliente ele vai poder saber a questão CIF e FOB. Então, se ele retirar o produto, fica mais barato para ele, ele pode usar a nossa logística. Aí ele vê se fica mais barato ou não. Né? A questão de se formar alguns centros de distribuições para facilitar a entrega, né? Isso também a gente está correndo a toque de caixa. E tem a questão da fintech. Por que fintech? Porque eu tenho que garantir que o meu cliente vai receber. Então, o meu fornecedor vai receber o que o meu comprador comprou. E o meu comprador vai ter tranquilidade, se ele tiver com caixa ruim, de parcelar em quantas vezes ele quiser aquela compra. Né? Que se usa um pouco hoje cartão corporativo e tem várias vantagens no cartão de crédito. Usa muito pouco. Então, eu acho que o comprador não usa cartão corporativo. É tudo faturado. Boleto. Então, assim, a gente vai sentir o mercado, né?
se é viável, se o financeiro gostou dessa novidade ou não. Mas a gente vai ter essa possibilidade até para o B2C, né? Aquele carinha que tem um 608 lá, precisa de uma peça, ele vai poder entrar na nossa página, vai ter, nossos fornecedores vão estar lá, né? E ele vai poder adquirir a peça dele homologada, né? Que a gente vai homologar os fornecedores, todos eles, se eu já não visitei, vou visitar, né? Peças com marcas, vamos dizer assim, são todas elas marcas com qualidade, que as empresas são aferidas por Inmetro, tudo que tem toda que ter. Toda a documentação, certificação, tudo. Então não tem aquele problema de você comprar uma barrozinho lá e quebrar e matar a gente ou dar algum problema pior aí, vamos dizer assim. E para todas as montadoras, você vai ter a reposição para Mercedes, Scania, Volvo... Ford, que é difícil de achar, né? A Ford, realmente, eu tive esse problema com a frota que eu geri lá, que era tudo Ford, né? Nossa. Então, para achar peça era... É focado no transporte em geral. Então, pessoas, cargas... Sim. Tanto tanto mobilidade, né? Quanto logística, nós vamos estar ali ofertando, né? Então, é igual você falou, carga... Tudo que é transporte pesado, diesel, né? Também utilitário, também, não só o pesadão, mas o utilitário, né? Estou falando das vans e tal, também nós vamos ter esse produto. Bom, maravilha. Eu fico muito feliz com a presença. Poxa, Cristiane e Adair. Adair é meu amigo demais, o cara do bem. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu queria agradecer demais mesmo. Não dá para ir até às 8 mesmo? Poxa vida, eu queria. Eu acho que então, a gente tem assunto aqui para... É o que eu falo, acho que tem assunto para muitos episódios ainda, mas quem sabe a gente não faça um novo episódio com todas essas aplicações... já com números. Já chegando com um case de sucesso aí, e até com depoimentos aí de quem está usando a Buy First. Desejo todo sucesso do mundo, Poxa, você é um cara do bem, um cara legal, de coração. Desejo sucesso, conta com a gente no que precisar. A Daí não preciso nem falar, meu amigão, e é só me ligar que eu atendo. Estaremos juntos aqui sempre que quiser. Obrigado. E também deixar as portas abertas também. Não, Daí é parceirão. Sendo parceiro de vocês, a gente tem conhecimento com muitas empresas, muitos empresários. Sim. A gente pensa... Estamos colocando à disposição para startar a Buy First aí e voar. A gente já vê que já está decolando, tá... Não, e com parceiro igual vocês não tem como dar errado. O Alex também, que precisar, pode... É isso aí, gente. Tamo junto. Eu preciso finalizar. Agradeço muito, espero que tenha muito sucesso e volte aqui dizendo... Para mim, o fundamento, o conceito, a ideia, tudo que foi formado já é um negócio de sucesso já. E é só uma questão de tempo para essas novas aplicações entrarem na ativa aí. E eu acho que aí o céu não é o limite, porque aí não vai ter limite. Daí, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Estaremos juntos aí até depois da última viagem. Pessoal, obrigado, Brasa, meu irmão Adriano, mais uma vez. Obrigado, pessoal da técnica. E é isso. Vamos pro próximo. Fecha a porta, solta o maneco e vamos embora. Vamos embora. Abraço.